Imagine um campo em algum lugar do interior. Silencioso, verde. Embaixo da terra, a 2 metros de profundidade, há um caixão. Dentro do caixão, há o que sobrou de uma pessoa. Não muito. Depois de 100 anos, quase nada do que você reconheceria como humano ainda está lá. Mas o campo acima está vivo. As árvores mais altas crescem exatamente onde os caixões estão. E isso não é coincidência. Agora aqui está o dado que vai mudar como você pensa sobre o seu próprio corpo. Você contém cerca de 37 trilhões de células humanas, mas carrega 38 trilhões de células bacterianas. Você já é mais bactéria do que humano agora mesmo. E quando você morrer, essas bactérias não morrem com você. Elas ficam e começam a trabalhar. Em 1987, pesquisadores na Universidade do Tennessee criaram algo que a imprensa chamou de Body Farm, um campo controlado onde corpos humanos são estudados em decomposição. O que eles descobriram nos anos seguintes mudou completamente o que a ciência achava que sabia sobre o que acontece depois da morte, e revelou algo que ninguém esperava. Você não desaparece quando morre, você vira outra coisa. A maioria das pessoas nunca pensa no que acontece com o corpo depois da morte, não filosoficamente, fisicamente. É desconfortável demais, mas aqui está o que essa evasão nos custa: uma compreensão completa do que somos. Porque o processo que começa no momento em que você para de respirar é um dos mais complexos, mais antigos e mais importantes que existem na natureza, e ele já começou em você. Agora mesmo, enquanto você assiste isso. Vamos começar pelo início, o momento exato da morte. Seu coração para, o sangue deixa de circular, e em questão de minutos, algo muda dentro de você que nunca vai se reverter. Sem oxigênio, as células do seu corpo começam a se autodestruir, não por causa de algo externo, por causa de você mesmo. As enzimas que ficavam guardadas dentro de cada célula, as mesmas que ajudavam a digerir sua comida, a combater infecções, a manter tudo funcionando, são liberadas. E começam a digerir as células de dentro para fora. Os cientistas chamam isso de autólise. Autodigestão. Seu corpo começa a se comer. Nos primeiros minutos, você ainda parece você, mas por dentro, o processo já está em andamento. Nas primeiras horas, a temperatura do seu corpo começa a cair, 1 grau por hora, aproximadamente, até igualar a temperatura do ambiente ao redor. Os músculos entram em rigor mortis, um enrijecimento que os médicos legistas usam para estimar hora da morte. Isso acontece porque, sem energia, os filamentos musculares travam na posição contraída. Eles só relaxam quando as proteínas começam a se degradar. Entre 24 e 48 horas depois da morte, o rigor passa. E então, começa a segunda fase. A fase que a maioria das pessoas não consegue imaginar. Lembra das bactérias? As 38 trilhões que viviam dentro de você, elas estavam esperando. A maior concentração delas fica no intestino. Por anos, o seu sistema imunológico as manteve confinadas, um equilíbrio delicado entre hospedeiro e hóspede. Quando o sistema imunológico para, o equilíbrio quebra. Bactérias intestinais começam a se mover. Elas atravessam as paredes do intestino, que sem circulação sanguínea não conseguem mais se defender. Entram na corrente sanguínea, viajam pelo corpo inteiro e começam a consumir você de dentro para fora, ao mesmo tempo em que a autólise consome de dentro para dentro. É um processo duplo, simultâneo, implacável. Os gases produzidos por essa atividade bacteriana, metano, dióxido de carbono, hidrogênio sulfurado, se acumulam nos tecidos. O corpo incha, a pele muda de cor, do verde ao roxo ao preto, dependendo de onde as bactérias são mais ativas. Os cientistas chamam essa fase de putrefação, e é aqui que a história fica fascinante. Porque você não está sozinho nesse processo. Nunca esteve. Dentro de minutos após a morte, o seu corpo emite sinais químicos que se propagam pelo ar e pelo solo. Sinais que outros organismos evoluíram por milhões de anos para detectar. A mosca varejeira consegue sentir esses compostos a quilômetros de distância. Em algumas espécies, a detecção acontece em questão de minutos após a morte. Elas chegam primeiro. Depositam ovos nos orifícios naturais do corpo, olhos, nariz, boca. Em menos de 24 horas, os ovos eclodem. E centenas de larvas começam a consumir os tecidos moles. Isso não é morbidez. É engenharia. As larvas produzem enzimas que aceleram a decomposição de proteínas. Elas geram calor. O interior de uma massa de larvas pode atingir 10 graus acima da temperatura ambiente. Esse calor acelera ainda mais a atividade bacteriana. É um sistema. Cada organismo que chega torna o ambiente mais acessível para o próximo. Besouros que se alimentam de tecido ressecado chegam depois das larvas. Ácaros chegam depois dos besouros. Cada espécie tem seu momento. Cada espécie tem seu papel. E esse processo, que parece caos, é na verdade uma das sequências mais ordenadas que existem na natureza. Os entomólogos forenses, cientistas que estudam insetos em cenas de crime, podem determinar com precisão de horas quando uma pessoa morreu, simplesmente identificando quais espécies estão presentes e em que estágio de desenvolvimento. O seu corpo, depois da morte, se torna um ecossistema completo, com estações, com sucessão de espécies, com começo, meio e fim. Mas aqui está o que a Body Farm revelou que ninguém esperava. O processo não é apenas destrutivo, é construtivo. À medida que os tecidos moles se decompõem, os nutrientes liberados se infiltram no solo. Nitrogênio, fósforo, carbono, os blocos fundamentais da vida. O solo ao redor do corpo se transforma. Em estudos conduzidos na Body Farm, pesquisadores mediram a composição do solo antes e depois da decomposição de um corpo humano. O solo enriquecido suporta comunidades de plantas e micro-organismos completamente diferentes das áreas ao redor.
Por anos depois da decomposição completa, o local onde o corpo estava continua detectável, não visualmente, mas quimicamente. As plantas crescem mais altas, o solo é mais rico, a vida é mais densa. Você literalmente fertiliza o mundo que deixa para trás. E os ossos? Os ossos são a parte mais lenta dessa história. Sem os tecidos moles para protegê-los, os ossos ficam expostos às condições do ambiente. A superfície começa a se fragmentar. O colágeno dentro do osso, a proteína que dá flexibilidade, começa a se degradar. Bactérias especializadas penetram pelos canais microscópicos dentro do osso e consomem os lipídios ali armazenados. Em condições normais de solo, um esqueleto humano pode persistir por centenas de anos. Mas persistir não significa permanecer intacto. Cada chuva carrega minerais para dentro e para fora dos ossos. Cada ciclo de congelamento e degelo cria microfraturas. As raízes das plantas crescem ao redor e através dos ossos, acelerando a fragmentação. Aos 100 anos, dependendo do solo, da umidade, da temperatura e de dezenas de outras variáveis, o que resta pode ser quase nada. Ou pode ser um esqueleto surpreendentemente bem preservado. A diferença está no ambiente, não em você. Lembra do campo do início? Das árvores que crescem mais altas, exatamente onde os caixões estão? Agora você entende por quê. Cada pessoa enterrada ali é, um século depois, parte do solo, parte das raízes, parte das folhas que caem no outono e se decompõem e alimentam o solo novamente. É um ciclo, não metafórico. Químico, real. Os átomos que compõem o seu corpo agora mesmo já foram parte de outras coisas. Estrelas, provavelmente, se você recuar bilhões de anos. Rochas, oceanos, outros seres vivos, outros humanos. O carbono no seu corpo já foi atmosfera. O ferro no seu sangue foi forjado no núcleo de uma estrela que explodiu antes do Sol existir. Você não é um objeto separado do mundo, você é uma configuração temporária de materiais que o universo vem reorganizando há bilhões de anos. E quando você morrer, a reorganização continua. Em 2019, um estudo publicado no Journal of Archaeological Science rastreou átomos específicos de nitrogênio de corpos humanos através do solo, para plantas, para insetos, para pássaros. Em questão de anos, os átomos de uma única pessoa foram detectados em múltiplos organismos em um raio de centenas de metros. Você não fica onde te enterram. Você se espalha. Você continua se movendo depois de morrer, só que de formas que seus olhos não conseguem acompanhar. A civilização moderna fez algo que nenhuma outra cultura na história humana fez em larga escala. Ela tentou parar esse processo. O embalsamamento moderno injeta formol e outros preservativos nos vasos sanguíneos para retardar a decomposição. Os caixões de metal selados criam um ambiente anaeróbico que altera radicalmente as condições da decomposição. As lápides de concreto ao redor do caixão impedem o contato direto com o solo. O resultado é que o processo que deveria levar meses pode levar décadas, e os nutrientes que deveriam retornar ao solo ficam presos. É a única espécie no planeta que gasta energia e recursos tentando impedir que seus mortos retornem ao mundo que os criou. Por isso, nos últimos anos, um movimento crescente de pesquisadores e famílias está explorando alternativas. Enterros naturais, sem caixão, sem embalsamamento, direto no solo. Compostagem humana, um processo legalizado em estados americanos desde 2019, onde o corpo vira composto rico em nutrientes em semanas. No Reino Unido, cremação por água. Na Alemanha, sepulturas em reservas naturais que alimentam ecossistemas inteiros. No Brasil, o caminho ainda é lento. Mas em 2019, um projeto de lei chegou à Câmara propondo exatamente isso, transformar restos humanos em adubo. O projeto ainda tramita. O fato de existir já diz algo. Não por descaso, por exatamente o oposto. Por reconhecer que retornar ao ciclo não é o fim da história, é a continuação dela. Todo humano que já existiu passou por isso. Cada pessoa que você já amou, cada pessoa que construiu algo que durou, cada pessoa cujo nome você conhece da história, todos eles já voltaram. Já são solo, árvore, rio, ar. Você respira átomos que já foram Cleópatra, que já foram seu bisavô, que já foram um dinossauro numa planície que hoje é o fundo do oceano. A morte não é o oposto da vida. É parte do mesmo processo. E 100 anos depois que você morrer, o campo vai estar verde, as árvores vão estar crescendo, e em algum lugar naquela paisagem, reorganizados de formas que nenhum instrumento consegue rastrear completamente, vão estar os átomos que hoje formam a pessoa que está assistindo isso. Continuando. Como sempre continuaram. Como sempre vão continuar.